Olá, olá, agora sim. Opa, tem alguém mamando aqui. Eu tinha começado o vídeo, o celular não acertava a posição. Agora estamos aqui para a gente poder começar mais uma live do Bom Pra Cuca. As nossas lives em geral têm sido às quartas-feiras, mas nessa semana, excepcionalmente, a gente está mudando para sexta. E hoje, na live de hoje, a nossa ideia é poder falar um pouquinho sobre a educação infantil. Eu não sei qual que é o momento em que vocês estão, mas a Val chegou, muito bom. Vou convidar a Val aqui, porque é a nossa mestra, master, para a gente poder falar um pouco nesse sentido. Deixa eu ir puxando aqui, ótimo. Estou convidando a Val para a gente poder fazer essa transição. Cuca, delícia fazer a transição com a Val. Mas a ideia, não sei qual é o momento de vocês, mas é a gente poder considerar aí alguns elementos, o que que compõe, né? O que que talvez seja importante a gente considerar quando a gente está falando de educação infantil, seja a gente colocar os nossos pequenos. Oi, Valzinha, Oi, tudo tudo bom? E jóia? você? Tá, você, Tudo a gente já jóia. conseguiu colocar essa live rodando no Bom Pra Cuca Edu. Deixa eu compartilhar essa live aqui para minha página pessoal, para a página da Daniele Rossini, para a gente poder ir aumentando aí o alcance dessa live, certo? Acho Vamos que a lá, imagem deixa eu tá ver se ela tá bem. rodando. A imagem aqui tá, para mim tá boa. Como é que tá aí para ti? Não, Ó, vou ficou bom aqui. compartilhar aqui. Ah, então tá bom. Então vou compartilhar para a gente poder falar um pouco então, né, Val, sobre educação infantil. Olha que coisa, que dádiva, né? Poder falar de É, educação infantil com você. Eu acho que isso é, a educação infantil é gostoso. Eu acho que não é? é um. Eu são os pequenininhos que eu mais gosto. E Não agora é? eu tô com os É. menorzinhos, né? Com os de 3 anos. Acho que sim, né? Ó, calma aí que eu tô compartilhando aqui. Pra gente poder falar. Tá bom pra você? Eu tô vendo aqui, não tô Tá colocando áudio bom. pra não. A imagem pra mim tá rodando bem. As nossas últimas lives, algumas delas têm ficado meio mexidas, né? A imagem. Elas são, na verdade, na hora elas saem bem, mas depois elas ficam com um delay, né? Alguma coisa. É, vamos ver, Uma, vamos ver. Tô tentando ajustar o máximo que eu consigo aqui com a internet. Tá. Então tá bom. Então vamos lá, né, Val? Então a ideia, ó, se tiver mais alguém aqui com a gente, deixa eu ver se tem mais gente aqui chegando com a gente, para poder falar pra gente como é que vocês estão percebendo o áudio, o vídeo, tudo isso, né? Vamos falar dessa questão. Ah, Renata, querida, muito bom. Da gente poder falar então um pouco sobre isso, né? O que que a gente talvez tenha que pensar e considerar, considerando, né, que aqui no Bom Pra Cuca a gente pensa nessas perspectivas do que talvez consolide um desenvolvimento emocionalmente saudável, cognitivamente saudável e socialmente saudável, né? Pensando que a gente vai incluir nesse contexto do desenvolvimento dos nossos pequenos, do desenvolvimento global dos nossos pequenos, o processo educacional, né? Que é a realidade de muitas pessoas, né? A gente está falando aqui, por exemplo, tem gente de fora aqui, a realidade fora do país para algumas outras pessoas é um pouco diferente, mas aqui dentro do Brasil a gente tem uma realidade onde a gente inclui as crianças na creche, na pré-escola, no berçário, né? E a realidade de muitos de nós, desde muito cedo, vamos considerar aí algumas coisas para a gente falar como é que a gente escolhe uma educação infantil de qualidade, o que que a gente pode pensar nessa educação infantil, né? E daí eu tenho um Theo aqui, ó, que está começando em nheco-nheco. Se ele começar a fazer nheco-nheco demais, a Val toca aí e vai falando. Aí, né, Val, eu pensando aqui como neuropsicóloga e como mãe, né? O que que você acha que talvez tenha que compor uma educação infantil de qualidade para poder desenvolver as crianças nesse sentido bem global que a gente traz aqui no Bom Pra Cuca, né? Cognitivo, social e emocional. O que que você acha que a gente tem que pensar na educação infantil para poder alcançar isso, inclusive por meio da educação, né? Além da atuação dos pais. Eu acho que é uma fase, né, que eles estão de muitas aprendizagens, né? Sim. E uma das questões que eu acho que precisa ser levada muito em consideração, até que a gente publicou na, no post de quarta-feira, é a questão afetiva, né? Como que Uhum. essa criança vai ser recebida? Como é que ela
tratada, né, e nas suas diferenças, nas características individuais de cada uma, Exato. para assim não pensando assim que existem mesmo. Eu acho que a base vem trazer isso, né, nessa valorização A da base nacional. diversidade. Isso, para os pais eu acho que não é tão comum a ideia da base, né? A base nacional comum curricular vai ser a nova diretriz da educação brasileira, né? Que vai Isso. desde a educação infantil até o final do ensino médio. A gente tem vários pontos que serão fundamentalmente, necessariamente desenvolvidos ao longo da educação. Então, são eixos que a gente espera desenvolver e aprimorar ao longo do desenvolvimento, né? E daí a base Ele fala está disso, mais né, Val? que ele está mais pautado na questão das habilidades, né, Uhum. de conviver, de linguagem, né, e não de conteúdo em si, né, porque Isso, normalmente a gente exato. tem vindo muito com a questão conteúdo, né, tem que aprender Isso, sobre isso. Não, não que a gente vai ignorar os conhecimentos que precisam ser adquiridos, né, mas que a criança também aprende, né, que ela base traz também a questão da brincadeira, da interação, isso. né, essa, essa esse convívio social, né, que até Uhum. então ela tinha só em casa lá pai, mãe, né, irmãos, passa a ser num grupo maior, né? Então exige de outros olhares que o educador precisa entender quando a criança chega e que ela aprende nessa interação, né? E E é acha que tem interessante um. que as Desculpa. crianças, né, que vão para a escola, né, para pré-escola, até mesmo para creche, você percebe uma diferença muito grande, né, no desenvolvimento, né? Não que não tenha em Isso. casa, mas é a convivência, né, essa troca, esse Isso, olhar do exatamente. educador, né, para é, é, ajuda nessa construção um pouco Isso. mais, Os estudos não, mostram isso para gente, né? Assim, o que a gente percebe é que as crianças elas entram em contato com um nível de estimulação que elas não entram em contato em casa. São formas de uhum, estimulações distintas, né? diferente. Assim, ambas são necessárias, mas a criança que vai para o ambiente escolar, ela tem uma estimulação social, ela tem uma estimulação em termos de linguagem, né? E ela tem contato com propostas que permitem ela ter uma estimulação cognitiva que diferem por serem mais estruturadas, por ter um contexto social tão mais amplo e diverso nesse sentido, né? Assim, por ter um contato com uma linguagem que havia, porque o processo não é mais individualizado. As pessoas não te traduzem, você tem que se mostrar mais explicitamente, então isso talvez alavanque mais essas competências que a gente está falando, por exemplo, né? Assim, não e a escolha é muito individual, né? Assim, pensando no momento em que a criança vai para a escola, né? Se ela vai no berçário, se ela fica em casa, como é que isso vai se dar? É claro que a escolha é muito individual e vai passar por vários pontos para isso poder ser eleito, né? Desde pontos práticos, como as possibilidades que eu tenho de ter alguém ou não ter alguém, financeiro, se eu posso contratar alguém, se eu não posso contratar alguém, de várias maneiras, né? A minha disponibilidade pessoal, afetiva, tantas coisas, né? Se eu tenho que voltar para o mercado de trabalho, o que eu faço, se eu quero, se eu não quero, são tantas questões que a gente vai considerar, mas, de fato, a criança que está no ambiente escolar, ela apresenta esse nível de estimulação e, consequentemente, quando essas crianças vão ser avaliadas de alguma maneira, elas estão apresentando uma resposta diferente. Não que as outras crianças não venham a alcançar, porque a gente está falando de um momento do desenvolvimento que é um momento galopante do desenvolvimento. Então, É, assim, a é um criança que salto grande. não, isso. Então, assim, a não ser que a criança tenha algum tipo de dificuldade, a não exposição a esse ambiente não necessariamente vai marcar algum tipo de deficiência, né, assim, de Hum. desajuste, mas que de fato a gente percebe que essa estimulação parece promover um, uma alavancagem aí nesse sistema, parece promover a escolha de ir do mesmo jeito que até um determinado período do desenvolvimento, né, assim, a gente tem algumas perdas, assim, a gente tem alguns custos com a educação. Um dos custos é em termos de imunidade. As crianças, antes de fecharem uma janela imunológica aos 2 anos de idade, ficam mais expostas, digamos assim, né? Outro custo é que a criança, ela talvez precise de um olhar mais individualizado até um determinado ponto do desenvolvimento.
né? E depois desse ponto do desenvolvimento, quando ela começa a ter formas de comunicação mais partilhadas, digamos assim, quando ela começa a estabelecer a linguagem lá pelo 1 ano e pouco, talvez seja mais fácil do que antes disso, né? Porque daí ela vai entrar num ambiente que é mais plural, é menos individualizado. Mas, de novo, são características e necessidades aí distintas que vão ter que ser consideradas para poder... Isso, porque não tem um melhor ou pior, né? Tem um processo que vai passar. Mas pensando, né, Val, no que a gente estava falando na questão do ensino de qualidade, na educação infantil de qualidade, eu acho que você falou de um ponto determinante, que é a qualidade afetiva desse ambiente, né, assim... então, independente da escolha, ser uma escola privada, ser uma escola pública, né, a qualidade afetiva do ambiente é determinante, né, assim, você ter pessoas que estejam ali, isso, né, eu acho que eu tenho, a Ana, a gente tem momentos no trânsito, né, no deslocamento da Ana, que eu acho que são riquíssimos, e hoje, por sinal, ela estava falando da escola, que a gente vai, pela primeira vez a gente vai na escola antiga dela, que ela é apaixonada, né, e ela virou assim e falou assim, mãe, por lá o meu coração derrete, né, assim, e eu falei assim, mas e quando você saiu de lá? Meu coração estava uma pedra. Ela ficou muito triste de ir embora daquela escola e em vários momentos fez comparações muito diretas, assim, e a acomodação dela na nova escola foi difícil, hoje em dia está melhor. Ela falou que o coração dela era uma pedra e talvez por isso ela não tenha gostado tanto da professora do primeiro fundamental, porque o coração dela derrete pelas professoras da educação infantil, né, assim, E na escola mesmo, né? Eu acho que essa fase é marcante para as crianças de tal forma, né? Assim, que eu vejo que tem, por exemplo, hoje, né, antes da saída, né? Uma das minhas ex-alunas do ano passado passou lá, né? Entrou, e aí se apresentei, olha, foi minha aluna, para os menores, né? Então, várias crianças voltam e falam assim, nossa, mas eu tenho saudade da merenda, eu tenho saudade sabe, assim, queria voltar. exato, e eu Eu estava acho que é dividindo com isso, ela, né? e É o assim, vínculo. e outra questão, esse vínculo afetivo, eu acho que ele vai trazer marcas para a vida, né? Então, eu acho que o investimento na educação infantil tem que ser considerado bastante mesmo, assim, nesse sentido, tem que se investir muito numa educação infantil de qualidade, seja o poder público, seja a nossa escolha nesse sentido, é um investimento que vale a pena, porque ele vai marcar a maneira como a gente vai vincular com a educação ao longo da vida, né? Se eu vou gostar de estudar ou não gostar de estudar, vai passar muito por essas relações primeiras que eu tive na educação infantil. Eu estava contando para a Ana da tia Patrícia, que foi assim uma fada que eu acho que eu tive numa escola pública que eu estudei. Eu saí de uma escola privada hiper conceituada, né? E fui para uma escola pública por um contexto financeiro dos meus pais naquele momento. E foi 1000 vezes mais encantadora a tia Patrícia do que as outras professoras, nesse sentido, da outra escola, né? E daí eu estava contando depois para a Ana da irmã Benilda, que eu fui estudar numa escola católica, depois que eu saí dessa escola pública, e coincidiu com a época, por exemplo, que minha mãe teve a minha irmã, do meio. E se não fosse, e daí quando minha mãe faleceu, eu encontrei as cartas que a minha mãe trocou com a irmã Benilda, né? E o quanto a irmã Benilda foi acolhedora a mim e a minha mãe naquele momento avassalador e desesperador, assim. E ela foi uma pessoa marcante também, e foi a última pessoa que fechou esse processo da educação infantil na minha época. Eu estava com 5, 6 anos de idade, mais ou menos, né? E daí, assim, eu acho que foram figuras inesquecíveis. Eu tenho muitas poucas memórias da infância, mas foram figuras absurdamente inesquecíveis e que marcaram a maneira como eu me relacionei na minha vida educacional inteira. Porque eu aprendi a gostar, né, de conhecer, de estudar, de explorar as coisas, num momento em que talvez a educação fosse muito mais rudimentar do que a gente tem hoje, né? O conhecimento em neurociências era muito inferior ao que a gente tem hoje. Então, a questão afetiva, eu acho que ela é determinante não só nesse momento, mas para a vida. Investir na qualidade afetiva na educação infantil marca a vida do educando. Ponto. Né? A psicopedagogia traz isso com uma proeficiência absurda. É o enfoque, muitas vezes, da psicopedagogia. Né? Entender essa qualidade nessa relação professor-aluno em tantos momentos.
né? Uhum. Nesse sentido, acho que É isso isso mesmo. é muito interessante. Outro ponto que eu acho que você trouxe, que é um ponto também fundamental, para a gente poder entender o quanto a educação infantil vai além desse cognitivo, né? A gente quer as crianças aprendendo o quê, né? Na educação infantil é que aprenda as cores, aprenda a ler e escrever. Tem muito além disso, né? Ela vai ter N tempos na vida para aprimorar a leitura e a escrita. Mas uma das coisas que eu acho que são fundamentais e que tem que ser muito explorado e mediado pelo ambiente, porque as crianças ainda não têm um desenvolvimento maduro para poderem gerenciar isso individualmente. Outra questão é a questão social, né? O quanto esse ambiente educacional, ele é um ambiente com saúde social, né? Para as crianças terem um espaço de se relacionarem com todas as nuances da socialidade, né? Nesse sentido, assim, tanto os aspectos positivos quanto os negativos. Tem que ser um ambiente onde a gente aprende a resolver conflitos, muitas vezes, porque conflitos são inerentes, inclusive, a essa fase do desenvolvimento. Aí como? Né? Se tem uma intensidade, vixe Maria, se tem uma Val é craque nisso, né? É assim, se tem uma fase que eu acho que isso é intenso e que existem conflitos, né, por um momento muito egocentrado das crianças, elas têm muita dificuldade em perceber essas necessidades do outro, então elas vão marcar ali o delas a todo custo, e a gente tem que ser um bom mediador. E no ambiente da escola, o ambiente da escola, eu acho que o educador, quando ele está aprumado, digamos assim, ele é um mediador de qualidade, né? Porque ele é um mediador que consegue lidar com isso, gerenciando a situação sem ser necessariamente agressivo. A gente em casa perde mais a mão, né? A gente se irrita mais facilmente. O educador, por um certo distanciamento, por mais que tenha afeto, é uma característica muito mais empática, que também é social nesse momento, né? Então vai acontecer de um outro jeito, vai acontecer de uma outra maneira. Né? Então essa educação infantil vai muito além desse cognitivo, né? E é uma das coisas, né, que eu estava conversando até com a Thalita, que é minha estagiária, né, que às vezes a gente fica preocupada ali com as cores, né, com os números, mas é uma coisa que eu tenho observado muito por ser os menores hoje, eu acho que para isso, para eles fica muito mais forte, o quanto que o brincar, né, ali na hora que ele vai brincar, em qualquer situação, né, seja num balanço, né, o quanto que o educador, por ter esse olhar, né, consegue estimular outras questões, né? Assim, se eu não consigo, eu lembro da minha aluna no trepa-trepa, eu não consigo. Eu falei, será que você não consegue? Vamos tentar? E aí foi interessante, porque daí quando você começa a acompanhar, né, as estratégias que ela vai usando para subir, para não cair, as estratégias para balançar, o quanto eles observam um ao outro, como é que faz para balançar, o quanto um ao outro se fala, olha, mas faz assim, né? Então, assim, eu acho que tem um aprendizado, até mesmo nessa brincadeira, que às vezes a gente não consegue, precisa ter um olhar para ver, né? E, Val, eu A inverto a criança, sua para ir fazer fala. uma prova. Eu acho que é fundamentalmente na Porque brincadeira. Porque é essa exatamente. aprendizagem supostamente não estruturada que vai consolidar muita coisa cognitivamente nessa fase. A criança, ela não está, nesse momento do desenvolvimento, com uma estrutura de pensamento habilitada para ter essa forma que o adulto pensa de ensinar, né? De apresentar de maneira, vamos lá, repetindo, vamos lá, falando. Claro que por estratégias dessas formais, a criança ela vai aprender, mas de verdade, a aprendizagem efetiva vai dar dessa maneira muito mais fluida do que concreta, assim, não concreta, né? Concreta a criança mas estruturada, formal, formatada. É nessa forma fluida do brincar que muita aprendizagem vai se estabelecer de maneira muito mais profunda nesse sentido. E é isso muito que tem que ser cada vez mais valorizado no processo da educação infantil. Então, quando os pais falam assim, só vai para a escola para brincar, né? Eu falo, poxa, ainda bem, né? Ainda bem, então acho que você está escolhendo a escola certa, né? Digamos assim. Porque se a escola está preocupada em alfabetizar, se a escola está preocupada em te trazer conteúdo o tempo todo para uma criança tão pequena, presta atenção no que está acontecendo, né? Presta atenção. Isso foi o que me moveu, por exemplo, para mudar a Ana da primeira escola. Que eu acho que era uma escola que ela entrou com 1 ano e 1 mês,
saiu de lá com 2 anos e meio, mais ou menos, porque eu acho que a escola estava muito mais preocupada com o conteúdo. E era importante ali para a escola, para várias pessoas que estavam, mas não era minha escolha naquele momento. E estava num conflito importante para mim. Então a minha opção foi mudar nesse sentido. Assim, eu estava ansiosa e acho que estava deixando a minha filha ansiosa e acho que ela estava ficando ansiosa de ter que mostrar performance aos 2 aninhos de idade. Assim, eu fiquei, ai meu Deus, tem alguma coisa para mim muito difícil. Tá pegando, né? Tá pegando. Eu até falo assim, da autoconfiança. Não adianta, a criança tem, cognitivamente é certinha, né? Assim, sabe um monte de coisa, mas na hora de fazer não faz, né? Assim, Não, porque não tem essa exato, porque autoconfiança. E o brincar é isso, né? É igual a intervenção do educador, né? Vai, você uhum, consegue, né? Qual isso, o suporte que você vai dar? Eu acho que para cada um também é diferente, né? isso. Esse olhar, né? Assim, não é só vai, você consegue. Tem momentos que não é só assim, né? Mas de ter esse olhar para esse brincar, o quanto que ele. Mas precisa estar atento a isso, né? Não é só Isso, saber é. disso, né? Exato. Então, é nisso que eu acho que o processo educacional, o processo do ambiente escolar, difere muitas vezes do ambiente doméstico, né? Uhum. É, o brincar é determinante, fundamental, mas não é o brincar pelo brincar. É um olhar do observador daquele processo de brincar, que é um olhar pedagógico. É diferente do olhar paterno, né? Eu também não posso trazer, e isso é importante, a gente traz isso no Bom Pra Cuca. O Bom Pra Cuca tenta instrumentalizar pais para entenderem o processo, mas pais teóricos não funcionam. Pais têm que viver na prática, e nessa prática o nosso envolvimento é de uma outra ordem, né? É de uma ordem que a gente entende, que a gente respeita, mas não dá para a gente ter uma ação pedagógica com os filhos o tempo todo, a não ser que você se proponha a fazer um processo de educação domiciliar, por exemplo, que daí são outros. Nem sei se isso é validado hoje no Brasil. Acho que no Brasil isso não é permitido. Acho que é obrigatório as crianças frequentarem um ambiente escolar, né? Fora do Brasil tem alguns países que permitem educação domiciliar, mas inclusive passando uma série de diretrizes, assim, mas é um outro papel que os pais assumem nesse momento, né, e por outras questões ali. Mas se a gente tentar ter essa ação pedagógica no momento em que a gente tem que fazer esse exercício parental, tem alguma coisa errada, né? É claro que talvez você, como pedagoga, tenha um olhar diferenciado no seu ambiente doméstico, né? Mas Uhum. não que você vá ser Não. professora deles em casa. É Isso, claro, isso é fato. eu sempre falo assim, eu sou psicóloga fora de casa, dentro de casa eu sou mãe. Claro que eu sou uma mãe psicóloga, né? Do mesmo jeito que um arquiteto olha um prédio e considera algumas coisas, o olhar nunca mais vai ser o diferente, assim, nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu tentar fazer o meu exercício profissional no meu ambiente doméstico, não dá, não é o lugar, né? Tem lugar para a gente fazer isso. Por isso que talvez pluralizar, né, o desenvolvimento, a educação dos pequenos, de uma forma geral, eu acho que é tão interessante. Eu aprendi muito, né, mas muito mesmo com o olhar dos educadores da minha mais velha, por exemplo. Né? E acho que eu aprendo com o olhar de outras pessoas sobre o pequeno. Né, assim, eles trazem coisas que não necessariamente eu sou capaz de ver. E ainda a gente está num ambiente doméstico, né? A gente não está num ambiente educacional. Mas com a Ana eu aprendi muito a olhar ela de várias maneiras, porque eu acho que teve vários olhares ali que se agregaram para olhar minha filha, além do que eu era capaz de olhar também. Foi muito legal. Foi meio... Segundo ela, e ela tem razão, nosso coração derrete quando ela entra Derrete. naquela escola. Nossa Senhora, assim, derrete. Nesse Mas é um sentido. momento marcante, né? Marcante. Muito, muito marcante. E o que eu percebo, por exemplo, assim, então hoje ela foi para uma estrutura dentro da educação infantil, que é muito, dentro do ensino fundamental, que é muito grande, né? Era uma escola pequena que ela estava, e ela foi hoje para uma escola muito grande, onde se encontram muitas diversidades, e há diversidades, né? Ela tem um manejo, eu acho que social, para resolução de conflitos, que veio muito da escola anterior, nesse sentido. Mas o que eu converso, por exemplo, com meu marido é a ideia de que eu percebo que às vezes ela é mais ingênua, digamos assim, porque ela entende que todo mundo vai ser capaz de resolver um conflito sem brigar, sem bater,
né? Outro dia, por exemplo, a intervenção dela, e um pouco intrometida nesse sentido, mas a intervenção dela sobre uma situação lá de duas crianças na escola nova, é que um amigo estava, por exemplo, fazendo uma brincadeira de pegar, de ficar pegando a amiga. E daí a amiga não estava gostando, e mesmo a amiga falando, não, não quero, para, que sei lá o que, ele não parava. A Ana se meteu onde ela não era chamada, nesse sentido, e eu não tenho uma opinião formada se ela está certa ou errada, né? Eu, pelo menos não vou emitir minha opinião necessariamente aqui, mas ela virou para o amigo e falou assim, olha, você não tem direito de ficar mexendo no corpo de uma pessoa sem a autorização. Ela está falando para você que ela não quer e que ela não está gostando. Acho que você tem que parar. Ele bateu nela. Né, assim, ele deu isso, ela ficou lá, levou um suco, teve lá a autodefesa, eu falei para ela que é muito importante o judô nessas horas, nesse sentido, ela se defendeu lá, mas ele veio dar um soco nela, né, uma criança de 6 anos de idade, nesse sentido, ok, é um jeito lá que ele resolve, tinha lá adultos para mediarem, etc, etc, mas ela vem com uma proposta diferente daquela proposta, né? E agora ela está lidando com de uma outra maneira. Mas se tem uma coisa, acho que na educação infantil, é que existe uma uniformidade maior, não existe? Do que no ensino fundamental. Isso a gente percebe também na questão da educação infantil e do fundamental, o quanto que tem um pouquinho, uma distânciazinha, né, dessa questão da uniformidade, né? Eu acho que a gente tem é porque eu acho que a gente leva muito em consideração bastante essa questão da relação, né, deles, né? Como que a gente vai resolver os conflitos, como que... E aí o fundamental, não que, né, eu acho que como você falou, né, cada um tem um jeito de levar, mas é uma característica da idade, né? Da idade, exatamente. E até mesmo acho que da postura do educador, né? É uma postura menos interventiva, assim. A fala dela é uma fala que ela aprendeu com um adulto. Né, assim, para ela hoje entende aquilo como uma verdade. E acho que o choque dela ali era entender que o outro não entendia como ela entendia, assim. Ela está criando essa cognição social, né? Então, nesse momento, assim, quando eles saem da educação infantil, eles estão saindo também para um processo muito mais partilhado em termos de teoria da mente. Ela está começando a entender que o outro pensa diferente do que ela pensa, né? E ela está começando a intervir nessas situações, mas para ela ainda é um choque perceber que as pessoas não partem dos mesmos valores, dos mesmos princípios, das mesmas ideias, né, assim, e acho que tá ali, tá, ela vai... Faz parte do... Faz parte do processo, assim, né, então mas que eu acho que tem talvez esse movimento mais uniforme, até mesmo por essa característica cognitiva dessa fase das crianças, tem, né, elas estão dentro dessa fase, elas são é mais partilhado, você ensina e eles introjetam mais e daí você tem como... Eles se apropriam mais, né? Se apropriam, exato, eu acho que é essa palavra mesmo, assim, eles se apropriam mais desse adulto nessa função mais paternalista, né, mais cuidando mais, né, que eu acho que é muito essa derivação. Então, pensando no meu ambiente doméstico, se eu tenho uma criança pequena que precisa dessa minha atenção, desse meu olhar atento sobre ela, quando ela vai para o ambiente educacional, na educação infantil, é isso que a gente também espera. Que o educador não vai agir como os pais, mas que ele tem esse olhar atento e paternal, né? Nesse sentido, assim, esse cuidado é mais assistencialista, né? Assim, não que não exista no fundamental, mas é de uma outra magnitude, né? De uma outra forma. O brincar tem menos espaço, né? Essas coisas têm... de uma outra forma, né? Eu gosto muito dessa fase. Acho que a gente mesmo aprende muito com eles, né? Aprende assim, até às vezes assim, eu até me surpreendo, né? Assim, as soluções de às vezes algumas numa brincadeira, eu falei, poxa, eu não tinha pensado daquele jeito. Aí ele foi lá e fez, poxa. E acho que é gostoso, é muito gostoso. Então acho que a gente tem algumas coisas para considerar, né, Val, pensando nessa questão da educação infantil. É um espaço onde o lúdico tem muito espaço, né? A gente entender esse lúdico como uma forma de aprendizagem muito rica nessa fase da educação, né? Então, quando a gente investir na educação infantil, é investir num ambiente que não é o brincar pelo brincar, né? Não é um espaço
de brincar coletivo para as crianças. Não é uma brinquedoteca, necessariamente. Acho que Exato. brinquedoteca não necessariamente é só isso, né? Dentro do ambiente hospitalar é bem diferente, mas não é só esse lugar que é o brincar pelo brincar, né? Mas é uma proposta onde a gente tem esse desenvolvimento global. É importante a gente ter pessoas ali, né, adultos engajados com aquele processo, né, genuinamente, acho que mobilizados, porque exige muito, né, Val? Acho que uma Existe. coisa que a gente tem que pensar, assim, é o nível de exigência que o educador, nível de exigência emocional, físico, né, assim, a disponibilidade, porque se tem uma outra coisa que eu percebo é que a educação infantil tem uma remuneração que eu acho que é aquém do que deveria ter, né? Eu acho que a gente poderia. Porque é uma A exigência educação no Brasil de grande, uma né? forma geral, né? Mas a educação infantil Exatamente. talvez. Porque você pega, né, um grupo de crianças com uma diversidade muito grande, e dá conta, assim, de todas as questões, tem que ter uma habilidade, Uhum. né, e se manter ali, eu acho que emocionalmente bem, né, no sentido de Isso, saber gerenciar isso, né, gerenciar isso. tanto com a gente quanto com as crianças, né, porque tem hora, por exemplo, assim, que vem um, né, se brigou e aí o outro vem, então, assim, você tem que saber gerenciar isso e ao mesmo Uhum. tempo, imagina quando a gente tem dois, três, né, já é Exato. difícil, imagina É, ter lá 10, 20, né, dependendo da escola tem mais, isso, mas e qual que é o exige. número, Val? Se a gente for considerar o ideal, né? Eu sei que dentro do ambiente, por exemplo, da escola pública, isso não necessariamente é seguido, mas quantas crianças por educador é indicado hoje na educação infantil? Então, tem uma, assim, exatamente eu não sei, mas assim, o número, mas é um número, por adulto, né? Assim, dependendo da idade, ele é um número, eu acho que era 20 para o pré-2, que seria o de 5 anos, Tá, acho que com 2, aí eu precisava, a gente até pode colocar acho que tem até uma um diretriz, né, post para isso. exatamente, tem uma recomendação, a questão é que é uma Uhum. recomendação, né? Isso. Então, mas tem salas às vezes de 30, né, com uma pessoa Uhum. só. Eu acho que Uhum. isso, eu acho que é até para uma assistência de qualidade, né? Isso, mas é Com isso essa mesmo. diversidade, né? Você pensa que tem uma questão de atenção ali que pega essa diversidade, porque eles estão numa fase que a atenção é difícil você conseguir com um grupo de 25, 30 crianças. Sim. Então, exige da gente uma atenção maior. Então, quando você Uhum. consegue com um grupo, né, assim, a atenção, porque você pode fazer mágicas, não tem milagre, né? Assim, Isso, conseguir a atenção de todo mundo para tudo é difícil. Então, assim, eu acho que isso. quando você tem um número reduzido ou tem alguém para auxiliar, você consegue dividir em grupos. Eu acho que você consegue focar mais a atenção mais individualizada, né? Quando você está com um Uhum. grupo de 30, você dá atenção, mas a qualidade é outra, a gente sabe que é outra, Isso, né? é claro, é Então, eu acho, humanamente mas a gente pode impossível. até colocar esse post depois, porque assim, tem uma recomendação, acho que dos maiores são 20 crianças, e dos menores são 15 Uhum. com uma só auxiliar. Aham, um Aqui professor em é um São José, eu acho que auxiliar. até eu tinha, eu acho que 17 e tinha duas auxiliares, né? Quando eu estava na Uhum. creche. Mas não é assim uma realidade para todo mundo, né? E depende acho que de períodos que. Mas eu acho que é uma recomendação do MEC esse número. Uhum. Uhum. Para a gente poder considerar. Né? E adiantando aqui, a É, gente vai fazer um post republicando aqui uma diretriz, né, um post, na verdade, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que eu acho que traz aí diretrizes bem interessantes, né, para a gente poder considerar exatamente. nessa consideração da educação infantil de qualidade, né? Porque eu acho que é uma fala importante, a gente investir nesse começo marca uma história, né? Tem uma proposta Uhum. que são os primeiros 1000 dias, né? Eu acho que é uma proposta muito difundida, dos primeiros 3 anos de idade serem muito atentos, mas eu acho que é extensível até os 5 anos de idade. Nos primeiros 3 anos de idade, as crianças são muito dependentes, né, dessa ação Uhum. externa. Dos 3 aos 5, eles começam a ter alguns saltos
na forma de pensar e na forma de se relacionar e de interagir, né? Que permitem talvez uma maior autonomia, digamos assim, desse olhar do adulto, mas que não é uma autonomia, mas que não deixa de exigir uma atenção, né? Um Exatamente. comportamento mais autônomo, porque eles, na verdade, estão expandindo vários esquemas que eles aprenderam. Né? Então, são momentos de muitas testagens, são momentos de muito empírico para as crianças. Então, eles ficam um pouquinho mais soltos, mas precisam da nossa tutoria bastante intensa ali, nesse sentido. Exatamente. É um outro nível de atenção e de cuidado. Certo? Certo, eu acho que é por aí, né? E Eu uma acho questão que a que gente leva, né, assim, que a gente já falou até num outro, é a questão da parceria, né? Família e escola. isso, né? Conversem. Exatamente, eu acho que uma outra consideração importante É. para a educação infantil de qualidade é entender qual é como você se considera, né? Qual o seu papel enquanto pai, qual o papel que você assume. Você pretende ser pais mais presentes, atuantes, vocês serão pais Uhum. que delegarão mais esse processo? Como é que é o seu estilo parental envolvendo essa questão com a educação? Escolher uma escola que é condizente a isso, mas as escolas poderem, na verdade, e os pais poderem criar esse canal de comunicação. Os estudos também mostram para gente que o envolvimento parental relacionado ao ambiente escolar é muito positivo, tanto para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento individual, quanto as características sociais. Né, assim, para o desempenho social, para essa questão do Uhum. desenvolvimento da empatia, né, dessa percepção do outro, da regulação afetiva. Então, a família envolvida com a escola alavanca essas coisas que a gente está considerando que são importantes e determinantes. Então, como essa família vai interagir com a escola é muito importante para poder promover Uhum. uma educação infantil de qualidade. Então, quando a gente considera essa escolha, né, independente dos nossos valores, se a gente quer algo mais conteudista, algo mais humanista, né, de alguma outra maneira, a gente não pode deixar de estar atuante nesse processo, assim. Então, mesmo que você tenha uma tendência a delegar algumas coisas, tem que considerar. Tem que ter uma parcela aí, né? E isso, que é essa Dessa parceria parceria. que você traz, acho que é determinante mesmo, concordo com você. Certo? É isso. Então é Certo. isso, né, gente? Se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa, quem tá na live agora, quem passou na live depois, não deixem de colocar pra gente, de trazer pra gente poder colocar, considerar, pensar. A gente tem AMA aí, se tem alguma pergunta que vocês achem importante, escrevam, que a gente tem a AMA para poder responder depois, né? E vão pensando junto com a gente, pra gente poder pensar nisso tudo aí de um jeito bacana. Trocar, né? Trocar. Essa é a nossa delícia que é essa, né, Nossa, Paulinha? Trocas, né? é isso mesmo. Então é isso. Acho que a gente. Então é isso. Certo? Certo. Então vou concluindo por aqui. Um beijo grande. Obrigada, gente. Qualquer coisa, Beijão pra todo gritem que mundo. nós ouvimos. E quem É, gosta, compartilha, troca, curte aqui com a gente, comenta. exato. Pra gente isso é ótimo, é importante, é gostoso e tudo mais. Tá bom? É isso mesmo. Beijos. Beijo, tchau. Tchau.